Fala turma, paz do Senhor, cá estamos nós para a gravação de mais um episódio do podcast Imersos, o Raso Não É o Seu Lugar. E o tema a ser tratado no dia de hoje é: a mulher sábia edifica a sua casa. E para falar sobre esse tema tão importante, nós trouxemos ninguém mais, ninguém menos que a missionária Rose Brasil. Eita glória! Missionária, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É muito bom tê-la aqui conosco. Como eu disse aqui nos bastidores, nós gostamos de trazer pessoas que vão nos agregar e nos ensinar. Glória. Eu tenho certeza que nessa tarde a senhora nos ensinará e será mais uma vez uma voz de Deus nessa terra. Então fique à vontade, a casa é sua, o microfone é seu, estamos aqui à sua disposição. Boa tarde, povo de Deus, é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. E esse tema me chama muito a atenção, pastor, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E hoje nós temos vivido um tempo de falta de sabedoria. Exato. Nós temos vivido um tempo muito paliativo na área sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, ela vem agregada, ela vem acoplada ao temor. E muitas pessoas, né, muitas mulheres, porque o tema está sendo abordado é a mulher, mas eu penso de uma forma geral, têm deixado o temor de lado, têm deixado a confiança em Deus de lado. Por quê? Porque nós temos visto lares sendo deteriorados pela falta de sabedoria, pela falta de traquejo, pela falta de jeito, pela falta de sensibilidade. Eu sempre digo que a mulher precisa só de um pouquinho de bom dia, de um pouquinho de carinho, de um pouquinho de atenção, de um pouquinho de sensibilidade. A mulher precisa de um pouquinho, e eu penso que todo mundo precisa de um pouquinho. O que acontece conosco, o que nós queremos, no afã de conseguir muitas coisas, nós sempre estamos ali supervalorizando situações e não conseguimos fazer o básico, e o básico tem sido deixado de lado. Por isso que a Bíblia vem enfatizar sobre a mulher sábia, edifica a sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, ela destrói, ela derruba. E o que nós temos visto hoje é a insensatez, ela tendo assim um tempo muito brilhante no nosso meio, sendo usado isso de uma forma muito cotidiana, muito rotineira. Sim. Por quê? Porque nós perdemos o nosso lar em pequenas atitudes, em pequenas palavras. Né? O meu pastor diz que nós tropeçamos em pequenas pedras, nós não tropeçamos nas pedras maiores. Sim. E de repente as pequenas pedras têm tirado o equilíbrio, têm tirado a paz, têm tirado a direção, têm tirado a força, têm tirado o entendimento, têm tirado o relacionamento. Por quê? Porque a mulher sábia é aquela que anda na retidão, é aquela que teme ao Senhor, é aquela que foge dos caminhos tortuosos, é aquela que anda com a sensatez dentro dela. Então a mulher que é sábia, ela precisa externar essa sabedoria. Porque uma sabedoria interiorizada, para que ela vai servir? De nada vai adiantar. Não adianta. Então, num tempo como esse, como hoje nós temos vivido, nós temos que externar a pouca sabedoria. A pouca sabedoria que nós temos, o povo de Deus, as mulheres de Deus, elas precisam externar. Nós precisamos colocar em prática, mas colocar com simplicidade. Nós precisamos ser simples, porque a simplicidade, ela fala muito mais sobre nós do que as hipérboles que nós arrumamos por aí. Eu vou fazer porque fulano fez, eu vou ser... Não, você tem que ser quem você é em todo tempo. Então, nesse tempo favorável, que eu penso que é um tempo favorável, é o tempo da graça, nós ainda estamos no finalzinho dele, nós precisamos aprender a absorver as coisas boas e externar e colocar para fora. Ô missionária, a senhora tocou num ponto que eu achei muito pertinente. A senhora falou que nós vivemos em um tempo de insensatez. E ao que a senhora atribui essa insensatez? Né? Porque nós vemos que a insensatez, de fato, ela tem se tornado imperativa nos nossos dias. Por quê? Por quê? Porque as pessoas, as mulheres, de uma forma geral, elas pensam, bom, eu vou fazer a obra de Deus. Mas o primeiro ministério da mulher é dentro da casa dela. Não adianta você, né? Eu estou falando agora com as mulheres, não adianta você querer fazer tudo pela igreja e não fazer pela tua casa, não fazer pela tua família, não fazer pelos teus. Aí vale a insensatez. Por quê? Porque às vezes nós valorizamos o reino
colocamos o reino acima de tudo e esquecemos a nossa casa, esquecemos a nossa família, né? Eu tenho um testemunho, acho que é um testemunho para contar para os irmãos, de uma amiga do Rio de Janeiro, que ela dirigia o Círculo de Oração e ali ela tinha todo um trabalho muito interessante que ela fazia. Mas teve um dia que ela veio para cá, né, para o estado de São Paulo pregar, e ela trouxe os 2 filhos dela. E ela tinha um filho bebê de 2 anos e uma filha de 4. E ela saía de casa às 7 horas da manhã para o Círculo de Oração. E depois do Círculo de Oração, ela ia para uma reunião na casa das irmãs, e chegava na casa dela às 11 horas da manhã. Só que teve um dia que acabou a luz no bairro dela, ela deixou uma vela acesa em cima de uma cômoda de casa. Quando ela voltou, a casa tinha pegado fogo, os filhos haviam morrido. E ela estava fazendo o quê? A obra de Deus. Mas o que vale? A sabedoria. A sabedoria. Eu tenho que fazer a obra de Deus, eu preciso fazer a obra de Deus. Todos nós precisamos, mas nós precisamos entender que a sabedoria são nos detalhes. A sabedoria é usada nos detalhes. Nós precisamos ser simples, nós precisamos ser humildes, mas a sabedoria é usada nos detalhes. Detalhes da palavra de Deus nos chamam a atenção. As palavras que às vezes saltam aos nossos olhos me chamam muita atenção. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos interessados na disciplina, nós não estamos interessados em cumprir princípios. E o que acontece muito com as pessoas hoje é que nós queremos edificar uma casa, mas sem sabedoria. Não existe uma casa edificada sem sabedoria. Não existe uma casa edificada na insensatez, já que o texto vem dizer que a mulher insensata, com as próprias mãos, ela derruba. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos derrubando, achando que nós estamos edificando. Muitas vezes nós estamos derrubando e achamos que estamos edificando. E a palavra de Deus ainda vem dizer para nós, aqui em 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo número 25, vem falar sobre Abigail. Abigail era uma mulher que eu tenho como uma das mulheres mais sábias da Bíblia. Ela era casada com um homem que o nome dele era Nabal, e ele tinha, né, uma maldade dentro dele. O nome dele queria dizer tolo, insensato. Outras versões dizem que ele era um homem louco. Então, Davi tomava conta das províncias, e ali, proximamente das províncias de Nabal, Davi estava ali, ele e seus homens. E ele foi lá, diante de Nabal, falando assim: você poderia dar comida, ajudar com os meus servos? E Nabal ficou todo entristecido, todo raivoso, e não quis fazer. E Davi, como tinha a espada na ponta da língua, eu vou mandar matar esse homem. E o que a Abigail fez? Ela falou: não, eu vou ter que ter uma atitude sábia, eu vou ter que ter uma atitude diferente, eu vou ter que quebrar esse paradigma, esse protocolo, eu vou ter que quebrar essa situação. E eu penso que a sabedoria, ela precisa ser colocada em todo o tempo. Ela poderia ter falado: eu vou me ver livre daquele tolo, daquele insensato. Não! Até o momento em que ela esteve com ele, em que ela esteve do lado dele, ela o respeitou, ela foi sábia. E a sabedoria, ela também apazigua, pastor. Com certeza. A sabedoria, ela edifica, ela restaura, ela transforma. A sabedoria, ela muda o cenário. E a sabedoria dessa mulher, ela me chama tanta atenção, que até o texto, a epígrafe do texto, diz assim: Abigail apazigua Davi. Presta atenção, ela apazigua Davi com o quê? Com sabedoria. Ela chegou diante dele, ela saiu na frente dele, ela levou pães, ela levou comida, ela fez ali todo um jeitinho especial para quebrar uma situação que ia ser uma lástima, ia ser um momento muito complicado. Então, o Senhor nos chama para usarmos aquilo que nós temos, né? Declara o que é que você tem na sua casa, né? Não foi isso que o profeta falou para aquela mulher? Então, o que você tem na sua casa? O que você tem para ser usado, né? Para apaziguar, para mudar a vida das pessoas. A sabedoria de Abigail me chama muita atenção, porque ela chegou diante de Davi, a primeira coisa que ela fez foi colocar o joelho na terra, a boca no pó. Ela falou: não mata, não faz. E ele ficou tão encantado que depois ele se casa com ela. A primeira coisa que ela faz é reconhecer a autoridade de Davi. Exato. Né? Diferentemente do marido. Exato. Né? O marido dela, quando viu, ela tratou Davi como se fosse um cão, né? Sai daqui. E é legal que se a gente olhar para uma perspectiva um pouco mais odierna, né? Mais nos dias de hoje, muitas mulheres poderiam se colocar a favor do marido, por exemplo. Sim. Não, você está certo. Você é o cabeça da casa, então eu vou com você.
Davi não pode fazer o que quer, não pode falar o que quer, mas ela não olhou com essa perspectiva imparcial. Ou melhor, parcial, ela foi imparcial. Ela olhou para a situação buscando resolvê-la através de uma perspectiva correta. Não, eu quero ser justo. E a justiça era reconhecer a autoridade de Davi e entender que o seu marido estava errado. Então ela não fica do lado de Davi contra o seu marido e também não fica do lado do seu marido contra Davi. Ela fica do lado certo. Da sabedoria, né? Justo, exato. E a justiça, ela tem a ver com sabedoria. Então isso é muito bom. Só que agora a gente falou que o tempo presente é marcado pela insensatez. Sim. E como é que a mulher insensata ela pode alcançar a sabedoria? Aí tem uma receitinha muito básica. Não existe sabedoria fora da palavra. Não existe sabedoria longe da presença de Deus. Tudo que nós precisamos, né? Josué, quando estava numa situação muito complicada, Moisés, o líder amado, o homem meigo, o homem que viu o calcanhar de Deus, foi embora e Deus deu para ele uma receita. Falou assim, Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Fala comigo, porque nós queremos algo da parte de Deus, nós queremos sabedoria da parte de Deus, nós queremos discernimento da parte de Deus, nós queremos ter intimidade com Deus, mas nós não lemos a palavra, nós não colocamos os nossos olhos dentro daquilo que o Senhor quer falar. Ah, mas eu já ouço na igreja. Não, Deus quer um relacionamento conosco, Deus quer se revelar para nós todos os dias, mas o nosso grande problema é que o nosso dia é todo cheio de outras coisas e Deus fica lá no rodapé. Falta tempo, né? Como Exato. Falta tempo. E na verdade o que não falta não é o tempo. Na verdade, o que falta é o planejamento. Exato. Então, o que falta é a boa vontade. Exato. São tantas coisas como prioridade e a gente deixa, quando eu digo a gente, não digo no geral. Sim. A galera deixa sempre o resto do tempo. Não, se der eu oro, se der eu leio a Bíblia, se der eu vou no culto, se der eu vou na programação. Quando na verdade deveria ser o primórdio. Sim. Primeiro eu oro, primeiro eu leio a Bíblia e depois eu faço os demais afazeres. Então é o que a senhora bem disse, falta boa vontade, falta o desejo, falta aquela prioridade, falta realmente colocar cada coisa no seu devido lugar. E como nós temos deixado Jesus, como a senhora disse, lá no rodapé, é como se nós estivéssemos limitando o manifestar do Espírito Santo nos nossos dias. A senhora disse que a senhora nasceu no Evangelho, não foi isso? Ou melhor, Sim. A senhora veio de uma família que tinha algumas outras crenças, mas Sim. bem nova, foi alcançada pelo Espírito Santo. Então, eu não sei qual é a sua idade, também não vou perguntar. Ah, meu Deus! Fique tranquila, não vou perguntar. Mas eu tenho certeza que quando a senhora era, por exemplo, ali do grupo dos jovens, a senhora via uma manifestar diferente dos dias atuais. Via com mais frequência, Sim. via prodígios com mais intensidade, mais profundidade do que nos dias de hoje. E não é porque Jesus mudou, a palavra mudou, o Espírito Santo... Não. O que mudou foi justamente a entrega daquele que está clamando o Espírito Santo. Naquela época era de uma forma, hoje é diferente. A senhora consegue pontuar a principal diferença entre 20 anos atrás que seja para os dias de hoje? Na verdade, as gerações, elas vêm mudando. Sim. Cada geração busca de uma forma. Na minha época, quando eu tinha 20 anos... Há 10 anos atrás. Ai, maravilhoso, pastor. Algum tempo atrás, nós nos preocupávamos mais em buscar o reino de Deus. Buscar mais. Né? Eu lembro que a gente saía do culto, saía da escola bíblica dominical, íamos embora para casa, 2 horas da tarde tinha o ensaio do coral, às 3 horas da tarde tinha busca, às 7 horas da noite tinha o culto. Hoje, se você coloca qualquer programação no horário da tarde de domingo, eu não posso, eu preciso descansar, eu estou cansado. Nós pegamos, né, a pessoa de Deus e a gente coloca no rodapé. Nós queremos fazer de Deus um servo nosso. Esquecemos que nós somos servos dele. Exato. Vivemos para ele, pregamos ele. A vida nossa está atrelada à vida dele. Tudo que nós temos vem dele. Nada é nosso, nada depende de nós. Mas hoje nós temos
temos outra prioridade. A geração hoje é uma geração da internet, das redes sociais, o povo posta o tempo todo, tem tempo para tudo, mas quando você chama para um tempo de oração, para um tempo de leitura da palavra, para um tempo de solitude com Deus, ninguém tem a disponibilidade, não consegue, não vai. Aí depois chega diante de Deus, vai pedir para Deus sabedoria. Aí o Senhor fala, se atém à minha palavra, busca a minha palavra, porque eu tenho certeza, se as pessoas pegarem, pastor, a palavra do Senhor, os 66 livros, algo Deus vai mudar na sua vida, algo Deus vai mudar na sua história. Sabe por que não mudou? Porque você não buscou, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E Ele não mudou. Quem mudou, quem tem mudado somos nós. Somos nós, é verdade, é verdade. E a senhora tocou num ponto aí que para mim é maravilhoso. Eu não vou me estender na minha fala porque os comentários ali não estão gostando muito, não. Mas o que eu vejo é que, de fato, hoje em dia as pessoas já não têm mais... As pessoas que eu digo, a maioria, não vou generalizar, mas a maioria não tem buscado o reino, mas sim os favores do reino, os benefícios do reino. O reino pode me proporcionar uma porta aberta, aí eu vou. O reino pode me proporcionar uma cura, aí eu vou. O reino pode me proporcionar tantas outras coisas. Mas o principal, que é a salvação, que só pode ser obtida através da aceitação do reino, que no caso é personificado por Jesus e hoje trabalha em nós através do Espírito Santo, a galera já não quer. É basicamente aquilo que a multidão fez com Jesus na multiplicação de pães e peixes. Queriam pães e peixes, só que chega um momento que Jesus fala, olha, eu não vou multiplicar hoje tem palavra. O que é que eles vão fazer? Eles vão embora. Porque não queriam o reino. Queriam o benefício daquele que representava o reino, tinha para dar. E é o que eu vejo hoje. A senhora consegue perceber e concorda comigo? Existe de fato essa similaridade? Existe sim, né? Hoje nós temos visto uma geração muito imediatista. Sim. Se Deus não faz, se Deus não realiza, as pessoas não estão, né, preparadas para receber o não de Deus, o espera de Deus. Existem 3 respostas imperativas de Deus, o sim, o não e o espera. Só que o sim, todo mundo só quer o sim. Não, eu preciso do sim, porque Deus tem que fazer, porque Deus tem que realizar, e põe o dedo em riste. Olha, se o Senhor não fizer, eu estou indo embora da igreja. Mas canta, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porém, na prática, isso não funciona. Exato. Não funciona. Então, o que acontece hoje? O que acontece é que as pessoas estão longe da palavra, longe da Bíblia, longe da verdade. Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor, e o Senhor Jesus ainda vira para Maria e fala para Marta e diz, olha, Maria escolheu uma coisa, a melhor parte. O que está faltando para nós é a boa parte, é a melhor parte, é de buscar a Deus sem que Ele precise fazer nada, buscar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Tudo que Ele é já é o suficiente para que eu e você e nós sejamos modificados, transformados, modelados. A nossa vida, ela se enche de muita alegria por tudo que Ele é. Exato. Simplesmente pelo que Ele é. E a maior obra que Ele poderia nos proporcionar, já nos proporcionou quando enviou o seu Filho, né? Sim. Que foi através do sacrifício vicário que hoje nós temos tanto acesso ao Pai e a garantia da nossa salvação. Mas voltando aqui para o nosso tema. Como alcançar a sabedoria, a senhora bem disse, através da palavra. Da palavra. Muito é tempo. simples. Olha, pastor, eu tenho um grupo de oração que chama Conexão Celestial. Faz a propaganda aí, já faz Conexão Celestial. Nós temos um grupo de oração no WhatsApp e a gente funciona, né? O nosso grupo de oração são 5 momentos de oração, 6 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas e 10 horas da noite. E nós oramos por tudo, por todos, mas principalmente para estarmos mais perto de Deus. Eu não tenho tempo para orar, é impossível. Não existe isso na vida cristã. Não existe isso, né? A Bíblia fala em Atos 20, que Eutico, quando viu o extenso discurso de Paulo, ele dormiu. E tem muita gente dormindo no 3º andar e achando que está no culto. Tem muita gente que está embebecido lá, né? Está lá no alto, né? Achando que sabe, achando que conhece, achando que é grande. E a ideia de Jesus e do Evangelho nunca foi deixar ninguém grande, foi sempre deixar-nos pequenos, servos, adoradores, sabe, dependentes de Deus.
dependentes do Senhor. E o nosso grupo, né, eu tenho esse grupo, pastor, já tem mais de 7 anos. Pessoas já foram curadas, vidas já foram transformadas através da oração. Eu creio muito no poder da oração. Eu sei que o Senhor pode mudar vidas através da oração. Eu sei que Deus pode dar a sabedoria para essa mulher que de repente está com um problema familiar, tem um esposo agressivo, vive num lar conturbado. Através da oração você pode transformar. Através da oração a sua vida pode mudar. Mas às vezes nós estamos buscando a sabedoria e a transformação do outro e de repente Deus está querendo nos transformar a nossa vida, porque uma mulher sábia, ela vai edificar aonde ela for, aonde ela chegar. O ambiente muda quando uma mulher sábia chega, quando uma mulher cheia de Deus chega no lugar, o inimigo ele vai embora. Todo o ambiente que está ali formado de derrota, de coisas ruins, ele deixa de existir, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Uau, muito bom, muito bom. Se você quer alcançar a sabedoria, 2 coisas, oração e palavra. Não tem para onde correr. A senhora disse uma coisa bem no começo que chamou tanto minha atenção que eu anotei aqui. A senhora falou que tem muita gente destruindo a casa acreditando que está construindo. E eu percebi que é o que tem acontecido hoje, até porque muita gente acha que ocupação é sinônimo de produtividade. Exato. E não é bem assim. A gente sabe que tem muita gente fazendo, mas não está produzindo nada. Está gastando energia, mas não está fazendo nada crescer. Está gastando forças, mas não está contribuindo para que nada floresça. A senhora percebe que existe essa realidade no meio das mulheres hoje? Sim. O que acontece? Hoje, nos dias atuais, as mulheres, elas pensam em ter, eu estou dizendo a nível de igreja, né? Vou falar de igreja, depois eu entro para dentro de casa. De igreja, tem pessoas que ocupam 4, 5, 7, 9 cargos dentro da igreja. E nenhum deles é bem feito. Sabe por quê? Porque não se foca. Porque não busca. Eu trabalho nisso, naquilo. Eu sou líder, eu sou regente, eu dou aula de escola dominical, eu limpo a igreja. Mas qual é o momento que você tira para sua casa? Quando seu esposo chega em casa, a mesa está posta. Mas eu sou da geração de agora. Não, mas a Bíblia não muda. A Bíblia não muda. O Senhor, eu acho muito interessante que o Senhor nunca fala sobre o homem sábio edifica a sua casa. Porque quem fica dentro do lar é a mulher. Quem direciona todas as coisas é a mulher. Por isso que, né, a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Pensa numa casa edificada, uma casa limpa, uma casa ornamentada, uma casa organizada, uma casa abençoada, uma casa quando o esposo chegar dentro de casa está tudo arrumado, a atmosfera está pronta, os filhos estão ali, né, esperando o pai, o alimento está pronto. Isso é sabedoria. Não, mas eu não sou empregada. Não, você é mulher sábia. Exato. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela não só cuida do corpo, como cuida da casa. A mulher sábia, ela só não faz os seus trabalhos da igreja, como ela cumpre as suas obrigações dentro de casa. Olha, no mundo feminista, isso soa meio que destoado, né? Eu não posso falar, a senhora pode, fica à vontade. No mundo feminista, isso pode destoar, mas no mundo da palavra, a mulher tem as suas obrigações para ser feita. Porque não tem como um homem sair trabalhar numa jornada de 12, 13, às vezes 10 horas, né? O meu esposo trabalha 12 horas, tem necessidade de ele fazer todo o serviço de casa, ele vai conseguir desenvolver isso? Não vai. Qual é o grande problema? O que há hoje é um conflito. As pessoas não ocupam os seus lugares. Sabe? Eu não estou dizendo que a mulher tem que ser empregada, ela tem que ser a pessoa que faz, não, mas a Bíblia diz que ela tem que ter sabedoria, e a sabedoria, ela vem acoplada de plenitude, ela vem acoplada de temor, ela vem acoplada de paz, ela vem acoplada de graça de Deus. E se essa mulher sábia, ela sair do papel de Provérbios 14 e entrar na atividade dentro dos lares, lares serão transformados. De repente, tudo que os lares estão precisando, pastor, é só de um pouquinho. Só de um pouquinho de determinação, um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de graça, um pouquinho de bênção, um pouquinho de tudo, porque se espera tanto. Hoje um dos pedidos que eu mais recebo, né, no meu WhatsApp: missionária, a senhora pode orar para arrumar um casamento? Aí quando o esposo vem, aí eu não gosto de fazer o serviço, eu não gosto de fazer aquilo que... ela, Jesus. Tá entendendo? Então, se você não cumpre a sua parte, não exija nada de ninguém.
tem. Se você não faz aquilo que é para ser feito, não peça para Deus dar uma coisa que você não tem habilidade para fazer. Eu tenho veículo, mas eu não sei dirigir. Então eu ando com quem dirige. Exato. Tá entendendo? Então, uma mulher, se ela pensa e se ela tem o desejo de ter o seu esposo, ela tem que ver as obrigações dela na palavra. A mulher cristã, ela tem as suas obrigações. E hoje os lares estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas. Por quê? Porque a palavra é deixada de lado. Bom, eu não vou fazer. Porque o tempo é moderno, né? Eu não posso, eu não vou fazer, eu estou cansada, ele também tem que fazer. Claro que, né, tem as suas concessões, pode-se ter ajuda de todos os lados, mas a Bíblia diz que a casa ornamentada, a casa edificada é pela mulher. A senhora acredita que a rede social tem influenciado a postura da mulher hoje? Muito, muito. Por quê? Porque todas as mulheres, eu digo de uma forma geral, né, sempre vai olhar para a rede social, vai tentar se amoldar, vai tentar copiar. Só que nem sempre aquilo que você vê, aquilo que você está enxergando, é sempre uma imagem editada. Vai sempre passar para o outro lado, vai passar para as pessoas que estão vendo, que estão assistindo, algo bom ou algo que vai acontecer só naquele momento. Mas a vida não é um momento, a vida é um cotidiano, é uma rotina. Tudo que você quer bom, você tem que criar uma rotina, criar um hábito. O grande problema hoje é que as pessoas não têm hábito de nada. Ela quer copiar o fulano, o ciclano, o bertrano, só que não sabe tudo que só lá... Só querem o resultado, né? Só querem o resultado. A edição, ninguém participa, né? Nós estamos aqui dentro do podcast, pode ser que tenha que editar alguma coisa, mas o centro, o assunto central, ele vai permanecer. Mas aquilo que for, de repente, né, algo que fugiu muito do controle, se é editado. E isso acontece muito na rede social. E muitas pessoas pegam a rede social como uma referência. E não é referência. Tem lares que são destruídos, tem pessoas que vivem casamentos abusivos, relacionamentos terríveis, estão lá sorrindo, mandando abracinho, coraçãozinho. E as mulheres têm absorvido isso. As mulheres de Deus, muitas mulheres de Deus, pessoas que às vezes falam, eu queria ter aquela família, né, da margarina, meu querido. A família, ela é construída através da palavra. A mulher sábia, ela edifica, ela constrói uma casa. Não importa a condição financeira dela, não importa, né, o que ela tem como parâmetro, de repente ela não está tão bem, eu estou um pouquinho fora de forma, eu não estou tão legal, mas se você é uma mulher sábia, você vai edificar sempre, em todo momento, sem precisar de uma plataforma para edificar aquilo que você tem dentro da palavra. O que acontece é que muitas pessoas é que elas pegam a rede social e trocam pela Bíblia. Aí fica complicado. Aí eu quero viver um relacionamento que eu vi na internet. Viva o seu. Viva a sua casa. Viva o seu momento. Ame o seu esposo. Seja a melhor versão de você mesmo. Né? Eu não tenho que ser versão de ninguém. Eu sou Rose Brasil, muito prazer, sou assim. E eu estou disposta a ser moldada. Exato. Nós precisamos ser forjados, moldados. Né? Todas as vezes. Por que eu estou falando da palavra, pastor? Porque quando nós lemos a palavra, quando nós colocamos os nossos olhos na palavra, nossa vida é transformada. Quanto mais próximos de Deus nós ficarmos, mais parecido com Ele nós ficaremos. Agora pensa numa mulher parecida com Deus, parecida com Jesus. Que lar edificado, que família abençoada, né? Vai ser criado naquele ambiente. Agora, uma pessoa que fica, nossa, mas eu queria ser fulano, eu queria ser, sabe? E aí o marido não consegue nem identificar a pessoa com que está do lado dele. Exato. E partindo do pressuposto de que a rede social tem influenciado as mulheres de hoje, se a rede social tem poder de influenciar, é porque as mulheres estão dedicando tempo à rede social. E se elas agora direcionassem esse tempo para a palavra? Porque se a rede social as influencia, é porque elas têm direcionado tempo para lá. Então, se retirarem o tempo da rede social e o direcionarem para a palavra, será que elas não conseguiriam um resultado melhor com relação à sabedoria? Com toda certeza. O Salmo 119, verso 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pensa num ambiente, num cenário escuro, em que a Bíblia, né, a palavra, ela entra direcionando, ela entra clareando, né, tudo que você pisa, o Senhor fala, vai que eu te ajudo, vai que eu estou com você, vai que eu te direciono. Se você e nós colocarmos Deus, colocarmos a palavra, colocarmos os princípios da palavra, nunca houve um tempo
tão complicado em que a palavra fizesse tanto sentido dentro da casa, dentro da família. Nós precisamos de uma casa transformada, mas nós precisamos olhar para a palavra, ler a palavra, cremos a palavra. Tem tantos versículos na palavra, né? 365 vezes a palavra não temas, a gente ouviu falar muito sobre isso, né? Os teólogos dizem que tem 8.868 promessas para nós, para nossa casa, para nossa família. Tem uma promessa para sua casa, tem uma promessa para o teu lar, tem uma promessa para a tua família, tem uma promessa para minha casa, para o meu lar, para minha família. Eu só preciso me ater à palavra. Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que ter um tempo com Deus. É impossível ter 24 horas por dia e nós não temos 1 minuto para falarmos com Deus. Nós não temos 10% do tempo, né? Ali 2h40 para ficar, Senhor, aqui está a minha casa, aqui está o meu esposo, os meus filhos. Se não tem filho, vai orando, Senhor, eu estou orando pelo meu filho. Eu não podia ter filho. Eu vou dar um testemunho, eu tinha um útero retrovertido, policístico e infantil. Meu útero era torto, pequeno e cheio de ferida. Rapaz. E o médico disse para mim, né, você não vai conseguir ter filhos, eu rasgo o meu diploma. E quando ele falou, eu rasgo o meu diploma, eu gostei, porque eu gosto de desafio. Eu sou uma pessoa que gosta de desafio. E ele disse para mim, eu vou rasgar o meu diploma. Eu falei, então vamos escolher a data para o senhor rasgar o seu diploma. E ele falou assim, pela medicina não tem como você engravidar. Eu falei, mas por Deus tem. Ele falou assim, é impossível, mas eu sirvo ao Deus impossível, Deus te abençoe, amém. Quando eu saí ali da sala dele, eu passei numa loja, comprei um macacãozinho branco e levei para minha casa. Saí dali e levei para minha casa, porque eu não sei outras mulheres, mas eu amo criança. Eu trabalhei no Ministério Infantil 18 anos, fazia bagunça, deitava com as crianças no chão. Eu falei, gente, se todo mundo tem seu filho, eu vou ter o meu, em nome de Jesus. E eu ainda falei, o primeiro é varão, viu, Deus? É varão, eu quero, Deus me deu. E quando eu comecei a ficar enjoada, depois de 40 dias, comecei a ficar não tão bem. E eu falei para o meu esposo, falei assim, nós vamos lá fazer um testezinho do beta-HCG. E quando eu fiz, né, deu positivo. Uau. E quando eu levei para o médico falou, essa criança, ela não vai conseguir ser gerada. É um útero torto, pequeno e cheio de ferida. Eu falei assim, o senhor acha sério que Deus colocou uma criança aqui dentro desse útero torto, cheio de ferida e pequeno para morrer? Jamais. Meu filho tem nome, foi Deus que me deu. Vai ser Júnior, vai ser a cara do pai. Ele é a cara do pai. E quando eu cheguei lá, depois de 9 meses, com meu filho no colo, vestido de macacãozinho branco, eu falei assim, doutor, eu estou esperando o senhor rasgar. Qual o diploma aqui na sua sala que você vai rasgar? Qual de especialidade? Qual vai ser o que o senhor fez em Harvard? Será? Ele falou assim, é que a senhora acredita em milagres. Uma mulher sábia, ela acredita em milagres. Uma mulher sábia, ela acredita que o parceiro, o cônjuge pode ser transformado. Todo dia com um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, um pouquinho de cuidado, um pouquinho você também. Porque o que acontece muitas vezes conosco é que nós somos sentimentais demais e só nós que precisamos de carinho. E a pessoa que está do nosso lado, ele é homem é assim mesmo. Não, homem, ele tem a tratativa certa. Homem, ele tem o jeito certo de ser tratado. O homem, ele tem também as suas deficiências, ele tem também as suas carências, ele tem também as dificuldades dele que precisam ser alcançadas. E não é só no leito, é em pé. Sabe, tem muitos homens que precisam, vai meu amor, vai dar tudo certo, pode ir, eu tô aqui em oração por você, olha, você vai ter um belíssimo dia de trabalho. Meu marido sabe, quando ele sai para trabalhar, eu falo assim, você vai ter um belíssimo dia de trabalho, e dá, e vai, sabe por quê? Porque a palavra cria um ambiente diferente. A Bíblia diz que a palavra, ela muda o cenário, ela muda a história. O que acontece conosco é que nós nos depreciamos. É verdade. Eu não posso, eu não vou, não vai dar certo, quem sou eu, sabe? Eu tive 154 quilos, eu tenho 1,50 m, eu era obesa, mórbida, nível tudo. E quando eu cheguei diante do médico, ele falou assim, olha, a senhora, eu fiz cateterismo, eu era cardíaca, hipertensa, pré-diabética. E quando eu cheguei diante do médico, ele disse para mim assim, a senhora tem filhos? Eu falei, tenho 2, então despeça deles, porque o tempo acabou, a pressão estava muito alta. E eu falei, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque toda regra tem uma exceção, né? Toda conta, uma hora ela fecha em 0.
Não vai ficar 0,333. Não, tem uma hora que ela vai fechar. Ele disse assim, você vai precisar de fazer uma cirurgia bariátrica. E eu fiz há 16 anos atrás. E quando eu fiz, era muito caro, era inacessível. E ele falou assim para mim, você vai precisar fazer cirurgia bariátrica, mas nem todo plano de saúde libera. E eu falei assim, os planos de saúde que o senhor trabalha, eu não sei, mas o meu será liberado. E ele falou, vou te dar 29 dias para você resolver isso. Eu falei, tá bom. O senhor precisa do quê? Eu preciso de 2 cargas de grampo e preciso de todo aparato médico. Tá ótimo. O senhor coloca isso no papel? Coloco. Eu operei na cidade de Taubaté. E quando eu vim com a papelada, eu cheguei até o meu plano de saúde. A moça lá, né, a atendente, ela disse, olha, essa cirurgia, eles não liberam. Mas eu falei assim, eu não posso nem tentar? Ela falou assim, vindo de você, eu sei que você não desiste das coisas muito fácil. Eu falei, Deus mandou. Então, se Deus mandou, a gente vai fazer. Porque a mulher sábia, ela edifica, aonde ela for. E eu entreguei o papel. E ficou lá dentro do plano de saúde 28 dias. 28 dias. E ele me deu 29. No último dia, no último horário, ela me ligou, ela falou assim, Rose, vem aqui correndo. Porque eles não assinam para ninguém, mas assinaram para você. Não pedem carga, não deram carga para ninguém, mas para vocês deram. Não deram um anestesista suplementar, auxiliar para vocês, eles deram. Sabe por quê? Porque a mulher sábia. A mulher sabe, ela tem fé, ela acredita, ela vai para cima, ela não se perde no meio do caminho, não tem guerra perdida para a mulher sábia, não tem cenário montado desfavorável para uma mulher sábia. Uma mulher sábia, ela anda de joelho, uma mulher sábia, ela põe a boca no pó, ela sabe que de manhã ela ora e à tarde a benção está batendo na porta da casa dela. Porque é nisso que eu creio, é isso que eu acredito, é nessa afirmação que a minha fé está pautada. Eu acredito, pastor, que Deus pode mudar qualquer cenário. Eu tenho que saber o meu lugar. Exato. Aonde está o meu lugar? O que eu tenho feito para mudar a minha casa? O que eu tenho realizado? Quais são as minhas atitudes que podem mudar a minha casa? Tem lares que precisam ser transformados só com um pouquinho. Um pouquinho. Só um pouquinho, pastor. É só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá tudo bem hoje? Resume. O senhor está bem hoje? Como é que tá? Acordou bem? Teve uma noite boa? Dormiu bem? É só um pouquinho. O que falta para nós é a sensibilidade de um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. A mulher precisa só de uma coisa. Jesus disse, a Maria escolheu a melhor parte. Um pouquinho. Só. A boa parte. Uma coisa. Deus nunca foi um Deus de muitas coisas. Salmista Davi diz, uma coisa eu pedi ao Senhor. E a buscarei, que eu possa estar na casa dele todos os dias. Ele não pediu para ter dinheiro, ele não pediu para ter nada. Ele falou, eu preciso só de uma coisa. Nós precisamos só de uma coisa, pastor, da presença de Deus, da graça dele, da palavra dele, do abraço dele, do cuidado dele, de estarmos na presença dele, de sintonizarmos com ele. Às vezes, né, tudo que o Senhor ele quer falar conosco é num momento determinado, e às vezes eu tô ali na rede social, eu tô no Instagram, eu tô no Twitter, eu tô no Facebook, eu tô preocupado com o WhatsApp, tá tocando toda hora, tem alguém me ligando e o Espírito Santo tá dizendo, eu quero falar com você, eu preciso me revelar para você, eu quero falar algo contigo, mas eu estou tão atribulado, eu estou tão desfocada, eu estou tão desapercebida, que eu não vejo que tudo é uma coisa só. Nós somos o povo de uma coisa só, de um Deus só, de uma só direção, de um só propósito. Nós não somos um povo de muitos propósitos, um só. Nosso propósito é servir a Deus. Eu falei para Deus, eu estou aqui, pode gastar o tanto que o Senhor quiser. O dia que eu não for útil, o Senhor me tira da terra, mas quando eu for útil, eu vou estar fazendo a obra de Deus. Eu vou ser luz na vida de alguém. Nem se for um pontinho, pastor, não quero ser uma super lamparina, não. Eu quero ser só um pontinho de luz num dia escuro na vida de alguém. Só isso. Nós somos o povo de uma coisa só. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A senhora estava contando alguns testemunhos e eu pude ver que a sua vida ela foi marcada por inviabilidades, né? Sim. Muitas coisas disseram que não pode, não tem como, não tem jeito. Enquanto a senhora falava, o Espírito Santo me remeteu ao Salmo de número 1, onde o salmista vai dizer, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios.
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, medita na lei do Senhor todos os dias, de dia e de noite. De dia e de noite. Então você vê que assim, o segredo é nós não darmos ouvido para os conselhos dos ímpios, porque o ímpio ele sempre vai atrelar o seu conselho à realidade que está diante dos seus olhos. Sim. Então, de fato, de acordo com a realidade, a senhora não poderia ter filhos, o seu plano não cobriria a sua cirurgia, muitas coisas não seriam possíveis. Sim. No entanto, a senhora tinha a opção: acreditar na palavra que era direcionada à senhora com base na realidade, ou acreditar na palavra que era direcionada à senhora com base na sua fé. Palavra de Deus. E a senhora sempre escolheu a voz certa, o conselho certo, a direção certa. E é por isso que a senhora gosta de tantos testemunhos. Eu acho que hoje a nossa geração, as mulheres principalmente, elas precisam de fato dar ouvidos para a voz que realmente lhes direcionará ao caminho do milagre. E o caminho do milagre, ele de fato esbarra com uma realidade improvável. Porque se não é improvável, não é milagre. É verdade. Se não é impossível, não é milagre. Tudo que pode ser explicado é resultado da medicina. E é por isso que em muitos momentos, imagino eu, que o Senhor permite que nós lidemos com situações onde o médico diz não tem como, o psicólogo diz, olha, do jeito que está, ou tomar o remédio morre, é suicídio. Sim. Aí você olha para a filosofia, você vê que o homem, a sua moral já está lá embaixo. E aí quando nós vamos para a palavra, nós vemos que de fato, ainda que o homem faça os seus planos, determine o ponto final, dê o decreto que for, a última palavra continuará sendo sempre dele. Então, acho que cabe aqui nós falarmos que é só um pouquinho de fé. Só um pouquinho. É só um pouquinho. Momento nenhum na palavra, pastor, Deus pediu muita coisa. Sabe, o nosso problema é que nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Exato. O dia que nós focarmos em Deus e entendermos que Deus quer de nós aquilo que nós podemos dar. Deus nunca vai pedir para nós aquilo que nós não podemos dar. Sabe? Nunca Ele vai pedir para nós. Ele não vai exigir, você tem que fazer tal coisa. Não. Ele vai te pedir, né? Acho que é Salomão mesmo que diz, filho meu, dá-me o teu coração. Todo tempo, Deus pediu o coração, Deus pediu o relacionamento. O Senhor, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. A imagem e semelhança dEle. O intelecto nosso é parecido com o dEle. Ele nos fez parecido com Ele para nós interagirmos com Ele. Mas nós levamos uma vida tão atarefada, uma vida tão corrida, que nós não temos tempo para nada. Quando sento na cama, Jesus, muito obrigado. Sento na mesa, Deus, muito obrigado pelo esse alimento, amém. E tá tudo bem. E aí a gente vai e segue, enfim. Só que tem uma hora que o Espírito Santo fala assim, eu quero falar com você. Eu preciso falar com você. E aí Ele vai te direcionar. Sabe? A direção que eu preciso, Deus tem para me dar. O caminho que eu necessito já está pronto. O milagre que eu clamo, ele já está preparado. Por que ele ainda não aconteceu? Porque eu não acreditei. Porque eu não fiz a minha parte. Ou você acha que eu estou pedindo para Deus uma casa, o Senhor vai sair correndo, procurando um terreno e vai achar um construtor agora correndo. Ai, Jesus, eu preciso dar uma casa para Rose Brasil em tal lugar. Não, aquilo que eu quero já está preparado. O nosso Deus, Ele nunca anda atrasado. Ele sempre tem a hora certa para as coisas. Ele sabe como agir, Ele sabe como fazer, Ele sabe com quem fazer, Ele sabe a hora certa de fazer. Mas nós não buscamos a palavra dEle. O Senhor, Ele quer falar conosco, Ele quer interagir conosco, mas nós temos que meditar na lei, de dia e de noite, todo tempo, todo momento, sabe? O Senhor, teve um dia que nós estávamos em casa, eu gosto muito de ficar sozinha, eu gosto muito de solitude, eu gosto de orar sozinha, eu gosto de ficar sozinha. Eu acho que todo pregador é muito assim, né? Eu penso que o Senhor é igual. Eu gosto. E eu estava ali orando, intercedendo, e eu gosto muito de Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E eu fiquei ali, eu confesso que eu fiquei chorando com essa palavra. E o Senhor falava assim, você vai pregar sobre um Deus que trabalha. Todos descansam, mas eu trabalho. Você está de pé, eu trabalho. Você está dormindo, eu trabalho. Você está andando, eu trabalho. Na tua casa, eu trabalho. Na tua família, eu trabalho. Aonde você for, eu estou trabalhando para você.
Eu estou cuidando de você. Eu estou com você. Isaías, tudo que ele via era um cenário desfavorável. Era uma nação rebelde. E ele chegava diante de Deus, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Ele fala assim, antes que vocês existissem, eu já existia. E eu sei o que está fazendo. E o que eu estou fazendo, eu sei. Vocês têm que saber para onde vocês vão. Vocês precisam saber quem vocês são. O que falta para nós, pastor, é identidade. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Nós estamos aqui preparando para ir para onde? É para o céu? Então no céu é muita glória, é muita aleluia, é muita palavra, é muita canção, é muito anjo, né? Então não tem como. No céu não tem rede social. Ai, nós vamos abrir o Instagram agora do céu. Não tem. Lá a adoração é toda para Ele, a glória é toda dele, o poder é todo dele, a honra é para Ele. Então é um momento assim em que nós vamos estar mais perto do Senhor. Então é melhor buscarmos a palavra, edificarmos a nossa casa com uma só coisa, só um pouquinho. A gente precisa só de um pouquinho. Nós não precisamos de muito, pastor. É verdade. Nós não precisamos de muito, sabe? Salmo de número 23, tem muitas versões do Salmo 23 que eu acho muito bonito, mas eu li uma versão uma vez dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, pastor, Deus vai te dar. Para tua casa, para tua família, Ele vai te dar. Para todos que estão aqui no estúdio, Deus vai dar. Porque Ele é o nosso pastor. Mas nós precisamos entender que nós somos ovelha. E a ovelha, ela anda segundo o seu pastor. Né? Agora, a ovelha que não tem pastor... A ovelha é rebelde, se rebela e se perde. Porque a ovelha, quando ela se separa do rebanho, ela não consegue mais voltar. Porque, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a ovelha ela não se guia pelo seu sentido visual, seu sentido ocular. O sentido ocular funciona e tudo, mas ela é direcionada de fato pelo pastor que a direciona. Então, os passos dela dependem da voz do pastor. Tanto é verdade que se vier uma outra pessoa com uma voz diferente, ela nem se movimenta. A camarada pode falar o que for, mas ela continua no mesmo lugar. Por quê? Porque a única voz que ela reconhece é a voz do seu pastor. Então, a ovelha que se torna bode, irmão, vai ficar perdido por aí, não tem pra onde correr, ué. Eu já li algumas traduções que diziam, com relação ao Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E você percebe que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta diverge do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o nada me faltará, ele apresenta uma ideia de que eu terei tudo aquilo que eu quero. A ideia de que Jesus, ele me considerar aquilo que eu preciso, ela já é diferente. Porque quando eu imagino, poxa, eu terei tudo que eu quero, eu sempre vou relacionar uma vida de ostentação. Eu quero uma BMW, Deus vai me dar uma BMW. Eu quero uma casa no Alphaville, Deus vai me dar uma casa no Alphaville. Mas, na verdade, o que o salmista quer dizer é, ainda que te falte aquilo que você quer, aquilo que você precisa estará sempre diante de você. E aqui está o grande segredo do Evangelho. Porque o Evangelho não tem a ver com receber tudo aquilo que eu quero. Não. Mas é entender que a minha prosperidade está atrelada a possuir tudo aquilo que eu preciso. Então é por isso que a minha fé deve ser centralizada não nas coisas que Ele pode me fazer ou me proporcionar, mas sim em quem Ele é. Porque quando eu sigo o meu pastor por aquilo que Ele é, a sua voz direciona os meus passos ao ponto de, ainda que eu não entenda o caminho pelo qual eu estou trilhando, a voz que me guia é o suficiente para me garantir que eu estou no caminho certo. Então, independente dos obstáculos, quando eu ouço a voz do meu pastor e me deixo ser direcionado por ela, eu tenho certeza de que eu estou caminhando na direção correta. E uma coisa que os filósofos dizem é que tão importante quanto você caminhar de forma veloz é você caminhar na direção correta. Sim. Então, não é necessário a gente continuar nessa pegada que nós vemos hoje de tudo muito rápido. Não, quando eu falo muito isso para a juventude. Que faculdade eu vou fazer? Trabalho, e isso, e aquilo. Está todo mundo muito perdido porque não sabe para onde ir. E aí o que eu costumo dizer é, calma, respira e pense primeiro na sua vida com Deus. Porque eu entendo, e isso é uma coisa que a minha esposa pode testificar também. Nas minhas orações, agora eu vou expor uma particularidade, eu não peço nada, missionário. Assim, com relação a coisas materiais, eu não peço. A minha oração é sempre pedindo, intercedendo pela minha vida espiritual. Eu sempre quero mais, eu busco mais, eu peço mais. Eu intercedo pela minha família, pela minha casa, mas eu não sou de pedir emprego, casa, promoção, nada disso. Porque eu entendo
Que quando a minha vida espiritual está alinhada com o propósito de Deus, Ele se encarregará de cuidar de todo o restante. Eu não preciso me preocupar. Aleluia. Eu não preciso ficar naquela neura, não, qual faculdade, o que fazer, para onde. Não. Priorize a sua vida com Deus. Inclusive, domingo, quando tenho testemunho, não vou me prolongar aqui, já vou devolver a fala. Mas é uma coisa que eu vivencio desde muito cedo. Eu entendo que quando a minha vida espiritual está alinhada, quando eu estou caminhando de acordo com o propósito que Deus me outorgou, me confiou, quando eu de fato sigo a voz que me direciona, tudo aquilo que eu preciso chega na minha mão. Não preciso ir atrás. Amém. Papai do céu coloca adiante, ó, toma aqui, ó. É isso. Mas para isso eu preciso me permitir ser direcionado pela voz do meu pastor. Então é isso que as pessoas precisam ouvir e eu estendo também isso às mulheres. É isso que as mulheres precisam entender. Não precisa se preocupar com o amanhã. O amanhã já trará as suas próprias dificuldades. Se preocupe em preservar a sua intimidade com Deus. Porque no percurso da vida Ele cuidará de tudo aquilo que você precisa. Devolvo a palavra para a senhora. Vamos caminhar para as considerações finais. Eu quero que a senhora, de forma resumida, diga para nós o que é ser uma mulher sábia. Uma mulher sábia é uma mulher que anda na palavra de Deus. Uma mulher sábia é uma mulher que ora e tem vida com Deus. Uma mulher sábia é uma mulher que conhece o Deus que ela serve e que confia nele independente do cenário, independente da situação, independente do momento. Uma mulher sábia que anda na palavra de Deus, ela vai ser vencedora em todos os momentos, em todas as situações, em todas as adversidades. Aonde ela for, o Deus dela vai com ela. Ah, meu Deus, isso enche meu coração. É uma verdade, glória a Deus. Irmã Rose, eu quero te agradecer. Amém. Por ter fala que já acabou. Não. Estamos caminhando. Vamos ter a segunda edição, por favor. Teremos, com certeza. Vamos ter a segunda edição. Mas, missionária, muito obrigado. Amém. Foi de muito bom grado ter aceitado o nosso convite. Confesso que para mim tem sido uma tarde maravilhosa. Tenho aprendido muito, levarei muitos ensinamentos para minha esposa. Não está aqui, mas está edificando a nossa casa. Esposa é linda, né? Porque ele é um homem sábio. Quem conhece a esposa dele, ele generoso. Pensa a mulher bonita. Ela é maravilhosa. Ela é tão linda por fora quanto por dentro. Por dentro ela é sensacional. É porque por dentro, o que ela é por dentro exala. Reflete, exato. Entendeu? Porque a parte externa reflete. Maravilhosa, viu? Inclusive, um beijo pra minha amada, minha prometida, minha cara metade. Nega, te amo. Mas vamos lá. Eu quero aqui louvar a Deus, lhe agradecer. Tenho certeza que não ficará somente nesse episódio. Glória. Voltará com vai certeza. Ter o segundo, hein, gente? Vai ter replay. Inclusive, se você quer o segundo, comenta aí. Volta Missionária Rose Brasil. Comenta aí. Fala para as irmãs comentarem lá. Irmãos, entra lá. Olha, eu quero falar mais do que comentar. Você curte, comenta, compartilha. Pega ali o aviãozinho, manda para todo mundo. Olha, converte a mulherada tudo pro reino de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É isso. Quero também fazer menção aqui do JC Vila Nunes, supermercado do nosso amigo Wellington. Lá, missionária, a senhora encontra uma variedade de produtos. Quando a senhora for no Hortifruti... Eu tive no JC hoje de manhã. Ah, é? Oh, coisa do lado linda. da minha então, casa. A senhora é prova viva, então. Muito bom. Lá encontra preço de qualidade todos os dias. Muito não bom. É segunda e terça, não é segunda, terça, quarta, quinta. É o melhor pãozinho da Vila Nunes, é do JC. O melhor pãozinho da Vila Nunes. Tudo que você precisar, você encontra no JC Vila Nunes e mais. O atendimento mais qualificado da região, não é verdade? É top. Os profissionais de excelência. Olha, indico que aqui nós temos uma testemunha ocular. Sou consumidora. Olha aí, glória a Deus. Irmão Wellington, Deus abençoe, muito obrigado pela ajuda. E você também que quer nos auxiliar nessa empreitada, entre em contato conosco para também ser um colaborador. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Você que chegou até aqui, continue conosco, ative o sininho, comente, compartilhe, manda para todo mundo que você conhece, porque quanto mais pessoas forem alcançadas por esse conteúdo, mais vidas serão edificadas para a glória de Deus. Que Deus em Cristo lhe abençoe e até a próxima.